Olá, boa noite. Eu quero falar um oi para vocês, uma saudação muito legal para vocês. Hoje, o segundo dia de podcast. Segundo dia não, né? A gente tá aí na estrada desde antes da pandemia, mas no estúdio novo, enfim, é o segundo convidado. Mas eu prometi para vocês que só traria aqui convidado bafônico. E meu convidado de hoje, gente... Bom, vocês já viram aí, mas ele é escritor, ele é ativista, foi deputado federal por 2 mandatos, quase 3, ex-BBB, vencedor do BBB 2005. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente conversar. Mas eu quero, antes de mais nada, antes de começar, vai lá no Instagram, Opinião da Preta, dá uma moral pra Preta, segue. Você que tá aí, que é amigo do Jean, que veio por causa do Jean, se inscreva no canal. Eu sempre digo... Preto segue preto, hashtag. Então você vai lá no Jean, que daqui a pouco você vai entender o rolê que eu tô falando. Preto segue preto e segue o Jean também. Jean, o que eu posso falar pra você? Gratidão, querido. Preta, ou Ruth, como é que eu chamo? Ruth, Preta. Eu que agradeço. Eu adorei quando você mandou a mensagem pra mim. Eu achei tão bacana, tão espontâneo, despretensioso, que eu não podia deixar de te atender e vir. Obrigado. Muito obrigado. A gente já conversou, você sabe que eu sou... Desde que você saiu do BBB, eu te acompanho, enfim. E eu só trago aqui as pessoas que eu gosto. Isso aqui é uma mesa. Esse estúdio foi feito pro Pod da Preta. Você percebeu que a mesa é curtinha? Eu gosto muito disso, do toque, sim, de estar perto. De estar perto. Então eu trago as pessoas que eu curto, que eu gosto, que eu admiro. Maravilha. E eu tenho falado, eu não vou fazer uma monetização do ódio aqui. Vamos bater papo, vamos dar risada, gargalhar, vamos rir da gente mesmo, enfim. É isso que eu quero fazer. Jean, a primeira coisa que eu quero te perguntar, foi que eu falei contigo agora, a gente vive um país do colorismo, né? Sim. Na questão racial. E agora inventaram a coisa do Wakanda, porque se você é mais claro, porque se você não é preto, que não sei o quê. Mas só pra saber, o Wakanda é fictício, viu, gente? Não existe. Vamos entrar nesse rolê. Não existe. Sim. Você é filho de pai preto, de homem negro, enfim. Sim. Você é um ativista. E eu costumo dizer que eu não consigo entender alguém que fala eu sou ativista da questão racial, mas aí ele não é ativista da questão LGBTQIA+. Aí ele é ativista da LGBTQIA+, mas ele se lixa para a questão do machismo, enfim. E aí eu entendo que você é ativista da questão racial e tal. Como que você lida com essa questão do colorismo? Porque você socialmente é lido como branco aqui Sim. no Brasil. Como que você lida com isso? Como que você entra? Você fica naquele meio termo, né? Você não fica nem para cá, nem para lá. Como que é isso? É muito excelente começar com essa pergunta. Você sabe, Preta, eu... nasci numa periferia de maioria negra, né? Alagoinhas é uma cidade majoritariamente negra, uma cidade com muitos remanescentes de quilombos em torno, né? O meu avô Paulo, que eu não cheguei a conhecer, era de um quilombo, Cangula, certo? A família de meu pai é uma família de pessoas pretas. Minha avó Rosa Ferreira de Miranda, mãe de meu pai, era uma mulher preta miscigenada com indígena, né? Tinha pele preta, mas o cabelo liso. E a família de minha mãe é uma família de brancos. Então, eu nasci com a pele clara. Mas eu nasci com a pele clara numa periferia muito preta. No gueto. Numa periferia preta. E aí tem uma coisa interessante na Bahia, que, enfim, pessoas que estudam as questões raciais já se dedicaram mais sobre isso. Na Bahia tem o racismo na Bahia, ele se expressa de uma outra maneira, né? De maneira diferente. Tem um empretecimento que acontece pela pobreza. Então, por exemplo, quando você disse que você não entende pessoas que são antirracistas, mas que não lutam pela defesa das pessoas LGBTs ou não lutam pelos direitos das mulheres, eu também não entendo antirracistas que não observam a questão de classe. É gente que descola a luta racial da questão de classe. Porque a classe social, ela empretece as pessoas. Por isso, de uma maneira muito genial, o Caetano Veloso, naquele rap que ele faz com Gilberto Gil, na homenagem, no disco em homenagem à Tropicália, em Haiti, ele vai fazer esse jogo de palavras, né? Que é bem interessante. Ele faz um convite, na letra, ele faz um convite a uma pessoa que provavelmente é branca,
para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado. Olha que interessante, Jorge Amado é um autor branco, mas que escreveu sobre a negritude, sobre personagens negros, sobre o candomblé, né? Ou seja, aí ele convida essa pessoa imaginária para ver do alto da Fundação Casa, do adro da Fundação Casa de Jorge Amado, ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só para mostrar aos outros pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos são tratados. Então tem um empretecimento que vem da classe social. E eu vivia esse empretecimento. E olha que coisa curiosa. Como eu disse, era um bairro muito pobre, mas havia uma família que tinha mais condições porque o chefe da família, eles eram todos muito pretos e pretos retintos. Eles eram... O pai da família, o pai dessa família trabalhava na Petrobras. E aí, claro, olha só, eles tinham uma condição material maior. E aí eles... Que coloca ele num outro lugar, num dentro outro lugar dessa classe social. Dessa classe social. Tinha um lugar maior, mas eles eram pretos, de pele escura. Eu fiz um concurso para a Caixa Econômica, eu fui menor aprendiz da Caixa, e o filho deles participou do concurso e perdeu. E uma das coisas que minha mãe guarda assim como uma das mágoas mais foi essa senhora, que era uma mulher preta, mas era uma mulher preta que socialmente estava, que economicamente estava acima da minha mãe, da mas minha era família. Uma família preta, pai, família mãe, preta, preto, todo mundo preto e preto retinto. Ela disse que quem deveria ter passado no concurso era o filho dela, não aquele filho do Smoller. Minha mãe, ela foi uma ofensa. Então veja, era uma opressão, era uma família preta reproduzindo uma opressão de classe sobre uma família interracial de quase brancos. Quer dizer, minha mãe é branca, eu sou um quase branco, sou lido como um branco. E uma coisa curiosa, eu fui letrado muito antes, né? Aliás, eu acho até um certo déjà vu, porque como eu venho do movimento pastoral, a Pastoral do Negro foi criada em 1988, o ano do centenário da abolição da escravatura e o ano da promulgação da Constituição Cidadã. Então, nesse ano, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, definiu como tema da campanha da fraternidade, como lema, ouvir o clamor desse povo. E aí o tema era a questão racial. Então, eu já era muito envolvido na igreja, no movimento pastoral, então o meu letramento racial ele veio desde cedo. Eu sempre me identifiquei com o lado negro ou preto, comum, dessa miscigenação. Eu sempre me identifiquei com as rodas de samba, sempre fui para os candomblés. Então, ao invés de eu me identificar, que era muito mais fácil para mim, num país racista, num país que trata as pessoas de pele clara que é lido como branco, como branco, eu faz poderia, o louco e tá tudo certo. Exato. Eu iria tratar essa passabilidade, como no livro A Marca Humana, é o Felipe Roth, agora não lembro se é o Felipe Roth ou é o Ian McQueen, não lembro do qual dos dois. Mas enfim, a Marca Humana é sobre um professor que é americano que tem ascendência preta, mas ele vai se embranquecendo e aí ele finge que ele é branco, né? Quer dizer, eu nunca fingi, embora eu tivesse essa passabilidade, eu sempre me identifiquei. Aliás, quando eu entrei no Big Brother, eu já disse isso, né? Quando perguntaram para mim, o que é que você considera? O que você considera? Eu falei, eu me considero negro, sendo os negros a reunião dos pretos e pardos, né? Que essa palavra hoje está até meio desgastada e tal. Mas no meu registro está pardo. Então eu falei, para nós sermos maioria no Brasil, para nós sermos uma maioria negra, nós temos que considerar as pessoas miscigenadas. As miscigenadas com os povos indígenas, as miscigenadas com as pessoas pretas, as pessoas indígenas e afrodescendentes miscigenadas entre si. Ou seja, é esse conjunto que nos Estados Unidos eles chamam de brown people. Né? Quer dizer, todas essas pessoas marrom e pretas, todo esse colorismo é o que faz com que a gente possa, é o que permite que a gente diga que nós somos maioria no Brasil.
Portanto, essas distinções, elas são importantes para entender que, claro, numa batida policial, e aconteceu muito isso, viu? Porque quando eu mudei para Salvador, eu morava no Beiru. E sempre tinha blitz da polícia. E era curioso como eu descia junto com todo mundo, mas os policiais me tratavam, evidentemente, de uma maneira diferente do que tratavam os outros rapazes. Sim, no país pretos. do colorismo, você tem mais privilégio que eu em relação à cor da pele. Totalmente. Você tem uma passabilidade. Uma passabilidade. Eu tinha essa passabilidade e era evidente lá. Eu descia, mas eu era pobre e morava no Beiru. Então eu estava junto com todo mundo. Mas nesse andar debaixo da opressão da classe, ainda tem essa outra opressão, que vem... Que eles usam também, eles usam também como uma questão do racismo estrutural. Totalmente. Até porque eu costumo dizer o seguinte, no final do dia, o branco sabe quem não é branco. Claro. Não adianta o mais clarinho, o mais moreninho, porque a gente fica aqui querendo fazer essa tabelinha de cores. Para ele sabe exatamente quem não é branco. Exato. Né? A Sueli Carneiro falou uma coisa muito interessante que eu achei muito pertinente. Ela disse, o golpe de 2016 foi contra nós, foi contra os não brancos. Na época ela falou, Lula não é preto, mas não é branco. Mas também não é branco. Exatamente. Lula não é preto, mas não é branco. Então, é isso. Óbvio que eu tenho essa completa consciência dessa leitura, dessa passabilidade, mas eu nunca me coloquei desse lado que era muito cômodo para mim. Nunca me coloquei. Lá em casa a gente despertou essa consciência, até porque era inevitável. Meu melhor amigo de infância, da vida inteira, Geni, que vendia comigo, aliás, era evidente. Que vendia algodão doce? Algodão doce, E era interessante isso. Veja como a coisa do racismo, né, opera, né, isso que se chama de racismo estrutural, pegando aí o estruturalismo francês para falar do racismo como uma estrutura, né? Quer dizer, a noção do estruturalismo francês, da língua, das teorias linguísticas de Ferdinand Saussure, da língua como uma estrutura. Ou seja, o racismo, ele opera como essa estrutura que é inconsciente, que é social, que é até econômica, lavar, né? Não, ela é sobretudo econômica, mas eu digo assim, na operação dos indivíduos, ela é, sobretudo, muitas vezes inconsciente. Então, quando eu, meu irmão e Geni saíamos para vender, nós terminávamos de vender muito antes dele. Porque ele era um menino de pele preta. Era bem mais difícil ele vender, né? Ele vendia com muito mais dificuldade que a gente. Claro, porque as pessoas... Era mais fácil fechar o vidro na cara dele do que na cara de vocês. Na nossa, exatamente, isso. Então era impossível eu não ter esse letramento. Era impossível não compreender que o mundo tratava diferente as pessoas a partir da cor da pele, porque eu vi isso desde muito cedo com esse grande amigo da minha vida. O chá de revelação foi logo cedo. O chá de revelação da cor. Totalmente cedo. E no meu caso e dele... A gente, olha que coisa curiosa, você vê como as opressões elas são reproduzidas e a gente não pode cair nessas parrelas, nessas pegadinhas. No esquematismo e na dicotomia, no maniqueísmo. Eu e ele éramos muito, muito amigos, andávamos muito juntos, né? Nós dois parecíamos aqueles dois meninos da capa do disco do Milton Nascimento com o Borges. Você lembra aqueles dois menininhos? Lembro. Éramos nós. Aliás, aquela foto parece muito com a gente. Sendo que aquele menino é mais branco, digamos assim, eu né, sou miscigenado, minha pele era, inclusive, eu tomava mais sol antes, a melanina grita cada vez. Hoje eu tô com essa cor de gasolina, cor de escritório, porque... Sabe, cor de gasolina é a minha, porque eu tô tomando menos sol. Mas, enfim, a gente andava muito junto, a gente ouviu as primeiras ofensas homofóbicas juntos. Tá. Nos entendemos... gays nos entendemos gays sem saber exatamente o que era, sem ter praticado a homossexualidade, sem passar pela sexualidade, né? E aí um dia, olha só, um dos nossos vizinhos, ele era um cara muito interessante, não vou citar o nome dele mas ele era muito interessante, ele era animador de quadrilhas, ele fazia passeios pra praia, sabe aqueles passeios de pobre, farofa, que todo mundo vai num ônibus assim, né? Então, aquelas excursões, né? Que a gente chama de farofa. Ele era um cara muito massa, esse cara. Mas ele era um homem, e era um homem preto, retinto, alto, careca, bonitão. Parecia assim, aqueles homens, sabe? Um L-Snipe da vida. Um L-Snipe da vida. Assim, bonitão, assim, pele bem preta, retinta mesmo. Ele era casado com uma mulher branca.
E ele um dia, cara, ele chegou pra mim, pra Geni, e falou assim, que foi tão chocante pra nós dois. Ele falou, qual de vocês dois é a mulher? Foi um choque. Porque Nossa, a nossa... falar isso pra uma Duas criança. crianças. Duas crianças. Era amizade. Não tinha nada de sexual. Na nossa amizade a gente se amava porque a gente era amigo da vida inteira. Então veja como essas opressões elas são reproduzidas. Existe uma vida psíquica do poder, para citar aqui a expressão da Judith Butler, né? Na verdade ela usa essa expressão, mas Michel Foucault já havia dito isso, né? Já havia elaborado isso. Freud já tinha elaborado isso de certa forma. A Simone Weil, que é uma filósofa, enfim, o poder tem uma vida psíquica, produz uma sujeição, e por isso a gente encontra tantos oprimidos reproduzindo opressões ou incapazes da solidariedade, quer dizer, de entender assim, não, eu sou um homem preto, discriminado pela cor da minha pele, pobre, e tem essas duas crianças aqui diante de mim, que eu não posso fazer essa pergunta para essas duas crianças. Além de tudo, são duas crianças, mas não. A pergunta foi feita porque a homofobia, ela está aí. Aqui eu trago... O legal de amadurecer é... Eu cheguei num momento da minha idade que eu faço o que eu quero. Eu já tô com carteirinha depois dos 50 e tralalau, não preciso falar. Mas depois dos 50, a gente faz o que a gente quer. E eu me dei ao luxo de fazer um podcast onde eu trago as pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu curto, que eu sigo a trajetória, enfim. E você é uma referência de mulher pra mim. Muito obrigada. Honrada em ouvir isso. Quando eu te vejo ali, sabe... falando, pulsando ali, colocando o dedo na cara daqueles caras. Pra mim, você é uma referência de mulher. Muito, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço mesmo. Eu falei pra vocês das manifestações ontem. Ontem eu estava na Paulista. Bom, eu vim do movimento estudantil, gente. O que eu já fiz de passeata, de manifestação, mas ontem confesso pra vocês que eu fiquei emocionada. A Sema deve ter tido o mesmo sentimento, enfim, a gente vai falar sobre isso. Da bendita PEC da blindagem. Vocês têm acompanhado lá no Opinião da Preta, uma semana lá eu subindo post a cada meia hora da PEC da blindagem, porque não dava para ser diferente. Sâmia, PEC da blindagem é proteção ou privilégio ou os dois? Me fala. É os dois, Ruth, é os dois, assim. Você sabe que ela não surgiu do nada. Essa é uma ideia já muito antiga lá na Câmara, dos espertinhos, que querem sempre se livrar da justiça. Mas ela ganhou força quando teve aquele motim bolsonarista, quando eles tomaram a mesa diretora, o sequestro, que quase que o presidente Hugo Mota não conseguiu retomar, né, as atividades, as sessões, e eles não iriam sair ali de forma nenhuma. E aí a gente sempre brinca, né, que os espertinhos da Câmara, que estão ali, que as pessoas até esquecem que eles existem, mas que eles estão ali na coxia, nos bastidores, tudo articulando e tudo mandando, tiveram uma ideia ali supostamente genial. Bom, é difícil passar a anistia, primeiro porque tem um amplo repúdio da população, e por mais que o Congresso finja que não se importa com a opinião pública, não é bem verdade, há momentos e há temas em que se importa sim, mas mais do que se importar com a opinião pública, eles têm um certo receio do Supremo Tribunal Federal. E não porque invade competências ou porque exagera, porque haveria uma perseguição política e jurídica, como os bolsonaristas dizem. Mas é porque no Supremo está a possibilidade de investigar, punir e mandar prender, inclusive, qualquer um dos deputados, porque nós temos foro privilegiado. Quem não deve, não teme. Eu simplesmente não me importo com isso. É competência do Supremo, eu sigo fazendo o meu trabalho. Mas ali tem algumas centenas que, obviamente, se preocupam com isso. Então, no jargão aí, com o rabo preso, né? Precisíssimo, exatamente. Então, assim, eles pensam, nossa, mas se a gente desmonta algo como a condenação histórica e fundamental, que tem essa magnitude, relatada pelo Alexandre de Moraes e pelo Supremo, o que será que não pode ser feito contra a gente? Porque não é só jurídico, é também político. Óbvio, gente, 2025, ninguém é ingênuo de dizer que não há questões políticas também. Esse é o estado do nosso país e isso da natureza também, do próprio STF. Por que estou dizendo isso? Viram na PEC da blindagem um atalho, uma possibilidade para abrir caminho para a anistia. Porque daí, para os bolsonaristas é útil. Porque existe uma retaliação ao Supremo, porque tira poderes, né? Se depende do Congresso autorizar qualquer tipo de inquérito ou mesmo de prisão em flagrante, você está enfraquecendo o Supremo.
E para os corruptos de plantão é uma maravilha. Porque o corporativismo ali impera no Congresso Nacional. Você acha que um amigo vai botar na fogueira outro amigo com voto secreto, que é blindagem, gente. Não é só que... Total, é blindagem total. Não é só que o Congresso vai dizer se pode ou não. Vai dizer se pode ou não com um voto que ninguém vai saber o voto que você deu, porque o voto é secreto. Vai sair ali o resultado, 400 a 115, você não sabe quem votou o quê. Eu vou dizer, eu votei contra, mas vai saber se votou contra ou não? E eu tenho um exemplo que é muito concreto e recentíssimo. Chiquinho Brazão, que foi identificado pela justiça como o mandante do assassinato da Marielle Franco. Ele foi cassado por falta. Ele não foi cassado por ser o mandante do assassinato da Marielle, porque nem o Lira, nem o Hugo Mota quiseram pautar a cassação dele, porque qual era o risco ali? Ou manter o mandato dele, porque os caras não iam votar contra ele, ou cassá-lo contra a vontade, porque queriam mantê-lo como deputado. Então, assim, para não ter erro, nem botaram, deixou cassar por falta. Porque eles não botam a digital para ir contra um Os colega. pares, né? Óbvio, porque todo mundo ali tem o rabo preso, como o termo você muito bem utilizou. E aí, quando eu falo os pares, na realidade, eu não tô falando os pares, porque eles não são os seus pares. É os pares dos rabos presos, né? Claro, os que se... Até porque tem o caso do Glauber que mostra quem é par e quem não é. Quando é um caso que, obviamente, não chega aos pés na gravidade, na proporção, não tem grau de comparação com o orçamento secreto ou com o golpe, que é o caso do Glauber, né? Que ele reagiu a um provocador que há meses estava indo atrás dele e que chegou ao limite de ir até a Câmara fazer uma provocação sobre a mãe dele, que 15 dias depois veio a falecer, e ele reagiu. Aí é cassação, aí é rapidinho. Passa no Coética, passa na CCJ, só não foi para o plenário, porque o Glauber fez uma greve de fome por 10 dias, que repercutiu no país. Eles falaram, E o país se movimentou também, né? Teve assim muito apoio, inclusive aproveitar a oportunidade mais uma vez para agradecer todo mundo que se mobilizou, que se solidarizou, e aí segurou. Mas não fosse isso, eles teriam cassado. Então, quais são os pares, né? Os pares são os compadres do golpismo e da roubalheira. Roubalheira. Mas, aí, Samia, você tá lá, você é atuante, que a gente vê você andando lá, subindo, vai pro plenário, fala. Eu pergunto pra você, o ministério do vai dar merda tá fechado? Porque não tem ninguém pra falar isso daí. Até porque o Lula, quando foram falar com ele a respeito da PEC da blindagem, ele falou... O PT tem que sair fora, isso aí não vai cair legal na opinião pública, vai dar ruim. Como de fato deu. Esse ministério do vai da merda tá fechado, não existe mais? Não é possível. Sabe o que eu acho? Que existe sinceramente, assim, um distanciamento tão grande da vida real da população que tem gente ali que tem certeza que não vai dar nada, assim, que vão fazer o que for e que a turma não vai dar bola. Mas acho que tem um segundo aspecto. A verdade é que as mobilizações da esquerda no último período não foram tão fortes assim. Então, eles subestimaram, porque também foi uma avaliação, assim, mais concreta, do tipo... Eles não conseguem botar gente na rua, não vai pegar nada. Vamos fazer que eles estão mal na fita, né? Só que eles esticaram a corda tanto, foi para um limite tão grande que eles esqueceram que a gente estava com dificuldade, né? Mais enfraquecido, mas que não estava morto coisa nenhuma, que ainda tem força crítica, que ainda tem artistas que se mobilizaram, que foi o ato no Rio de Janeiro, gente, de terça-feira, na verdade de quarta, né? Porque foi na madrugada de terça para quarta que foi aprovado. De quarta até domingo mobilizou Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Paulinho da Viola, Lenine... e muitas outras pessoas, que agora eu até me esqueci, porque foi gente pra caramba. Jorge Versilo, Maria Gadu, e mesmo aqui em São Paulo. Tinha Emicida, Otto, Nando Reis, Salgadinho, e só não tinha mais porque tinha gente que já estava com agenda pelo país, Daniela Mercury em Salvador. Isso em 4 dias. Muito impressionante. Então, subestimaram nesse sentido. Então, esse ministério do vai da merda pode até estar atuante, mas está ali meio recluso, distante, numa redoma de vidro que se despencou em 4 dias, né? E aquilo que eu disse, acharam que seria um atalho para a anistia, né? A blindagem como atalho para a anistia, na verdade se mostrou o contrário, foi um grande tiro no pé, porque talvez essa coisa da negociação existia lá? Existiu, que, foi olha, real. Passa esse pra gente poder anistia, isso existia? Existia, só que a gente está num grau de dificuldade na política
que também você não dá para confiar 100% na negociação. Eu não confio, sendo bem sincero. Eu acho que a força da rua é o que determina se uma negociação mais ou menos positiva vai dar certo. Porque ali dentro, a correlação de forças, nós somos minoria, ponto. Se apostar só internamente, estamos fritos. Ainda mais com a eleição batendo na porta, com toda uma Aliás, articulação. nem tá batendo, já chegou. Porque com tudo isso que tá acontecendo, a eleição já chegou. Já estamos em 2026, exatamente. Isso dá para ouvir da boca dos bolsonaristas ou mesmo da esquerda. Ontem, nas ruas, muitos já falaram da pauta eleitoral, né? É inevitável. A eleição já está acontecendo. Mas, ao invés de ser atalho, foi um tiro no pé. Porque talvez, eu posso estar equivocada, mas a minha sensação é de que se fosse só uma mobilização contra a anistia, talvez não tivesse tanta força e tanta capacidade quanto teve das duas pautas juntos, blindagem e anistia. E aí o meu palpite é, blindagem está enterrada, eles não têm mais condição de pautar isso, assim. O número de deputados arrependidos, gravando vídeo, pedindo desculpas. Fazendo louco, né? Fazendo louco nas redes, né? Mas assim, pelo menos o constrangimento ali pegou de alguma forma, né? Porque tiveram que ouvir e vão seguir ouvindo, gente. Porque assim, não é possível, calculou muito mal, né? Assim. Aliás, o próprio Mota, hoje no evento do mercado financeiro, enfim, ele fala que faz a meia-culpa, né? O Congresso vai começar a trabalhar as pautas importantes. Que coisa, né? Que era justamente o que a gente estava falando na tribuna na semana passada. Parece um pouco tarde pra ele, né? Porque ele já tá queimadíssimo, torradíssimo na fita aí, Ele né? deve ter visto as manifestações na Paraíba, cujo alvo foi ele. Porque, assim, muita gente estava envolvida nessa confusão, nesse esqueminha da Câmara. Ele, inclusive. Mas ele foi o alvo. A turma não falou do Lira, a turma não falou do Cunha, que eram ali os espertinhos. Falam dele, óbvio, ele é o presidente da Câmara. Ele foi o boneco de Oline e Paraíba. Segura os seus BO, entendeu? Aí agora acho que ele pensou, opa, tá na hora de entregar alguma coisa relevante para a população. Aconteceu algo muito parecido quando a gente conseguiu aprovar o ECA digital, que parece que foi ano passado, mas eu tô falando de algo que aconteceu há um mês, nem isso. Que também tinha tido um motim bolsonarista, aquela confusão, aquele absurdo. Na semana seguinte, aquele influenciador, o Felca, mandou ver, viralizou. Eles vieram rapidinho com a resposta, né? Conseguimos aprovar. Agora eu tô vendo um movimento parecido com uma pauta que é extremamente relevante, que é a da isenção do imposto de renda para os que ganham até 5 mil. O relator é o Arthur Lira, que fez toda a chantagem, segue fazendo, do mundo, para não aprovar o relatório, mas agora as condições políticas são essas, sim. Se essa semana, depois dessa reação, o Congresso não trabalhar para entregar algo útil para o povo, vai piorar a situação. Porque se a gente em 4 dias botou esse número de pessoas na rua, imagina como não vai ser se na próxima semana também entregar algo semelhante a uma anistia ampla, geral e restrita ou uma anistia branda. Então, assim, sabe quando a gente começou falando que foi revigorante, né? Mas é muito extremamente revigorante quando as ruas conseguem ditar o parlamento, porque ali, Ruth, você que conhece o Congresso, né? A gente já se encontrou lá outras vezes. Tem dia que você fala, minha nossa, o que eu tô fazendo nesse lugar assim? E um circo, isso aqui é um circo. Terça-feira passada, que foi na madrugada, né? Que foi quando aprovou a PEC da blindagem. Você tava cansada. Quando você fez um vídeo, eu tô saindo, você tava... Só o pó, assim. Só o pó da rabiola. E eu demorei horas. Cheguei em casa, demorei ainda pra dormir, porque você tá muito agitada, né? Adrenalina no alto. Mas ali refletindo mesmo sobre até onde vai. Acho que foram poucos os momentos ali. A gente vai, uma hora, não é perdendo a capacidade de se indignar, porque isso a gente não pode perder nunca, senão perde o sentido do que a gente está fazendo ali dentro, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente vai se chocando menos, sabe? Assim, do tipo, nossa, já vi de tudo, nada mais me surpreende. É um pouco isso. Terça-feira eu falei, caraca, me surpreenderam, porque foi muito brutal a PEC, a quantidade de votos, a velocidade como tudo implementou. De pau, e a cara, né? de a cara pau. de pau, quando o Mota faz um discurso justificando. Falei, mas ele pensa que tá enganando quem com esse discurso? E a turma rindo. E aí a gente conseguiu, porque era tarde da noite, através de um destaque, derrubar o que seria voto secreto. Aí, poucas horas depois, numa manobra completamente não regimental, retomam o voto secreto. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu virava pro Glauber, pro Fernando, pra turma do pessoal, falava, o que é isso, gente? Olha o que tá acontecendo. E aí tem uma mobilização desse tamanho que faz todo mundo botar o rabinho entre as pernas, é revigorante. Vou voltar lá terça-feira assim com um sorrisinho no rosto. Aquela cena grotesca, que pra mim é uma foto de Dante aquilo.
quando eles fazem a oração do Pai Nosso, em nome de Deus. Não, aquilo foi, assim, é um tapa na cara da sociedade. Eu falei, gente, olha, eu não sei qual que é a sua religião, você que está nos assistindo, mas eu tenho certeza que nenhum dos seus santos, orixás, entidades... É o sagrado, não é nem religião, o sagrado, né? O seu sagrado, exatamente, não compactua absolutamente com nada do que aconteceu ali. Eu falei, em qual escritura religiosa, em qual livro sagrado, em qual tradição ancestral que guia, né, a fé do nosso povo, tem esse tipo de valor. Aquilo para mim é uma chacota, é um escárnio, né, com a fé do nosso povo. É que eu falo, de novo, eu não estou nem falando de religião, mas o sagrado, para mim sagrado é sagrado. Se o cara, olha, eu vou orar para a árvore, é o sagrado dele, ponto final. Respeito, aí quando eles fazem uma PEC para se blindar, para colocar o crime dentro do Congresso, e aí eles terminam com a oração do Pai Nosso. Falei, bom, eles perderam todos os limites. Todos É o que você falou. Foi demais, né? Foi. Aqui você pode, eu posso, meu convidado pode, convidado bafônico, como eu sempre falo pra vocês. Aqui eu trago as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu acompanho, a trajetória, a carreira, enfim. E esse convidado já é um amigo. Eu acompanho a trajetória política dele e a gente vai falar sobre política com foco em São Paulo. Vamos falar sobre negritude, enfim, muita coisa bacana. Aproveita, corre lá no canal Opinião da Preta, lá no YouTube, e segue, pega o sininho lá, põe o dedinho no sininho e bora lá pro Pod da Preta. Meu convidado, deputado estadual pelo PT São Paulo, Antônio Donato. Deputado, muito obrigado por você ter aceito o convite. Sei que a sua agenda tá uma loucura, até porque ele é líder na minoria, a gente vai falar sobre isso, enfim. É uma agenda tumultuada. A palavra que eu tenho, gratidão, meu muito obrigado. Não, eu que agradeço esse convite, e é uma oportunidade muito interessante, muito agradável para a gente bater um papo aqui com você, Ruth, que é uma pessoa também tão inspiradora. Bom, vamos lá. Eu anunciei deputado, hoje ele está deputado por São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas ele esteve na Câmara por 18 anos. 18 anos, né? Fez uma carreira, já teve em secretarias, enfim, PT. Mas por que eu estou falando tudo isso? Você concorreu à presidência do PT São Paulo. E eu vi você fazendo um discurso, que eu até comentei contigo, que eu achei fantástico o discurso, porque você bateu na tecla que tem que se mudar a comunicação da esquerda, que tem que se fazer outro tipo de comunicação. Acho que você até trouxe um pouco aquela fala do Brown de 2014 no seu discurso, e você falou uma coisa, tem que ter algo de esperança. E antes de começar aqui o podcast, a gente falou da manifestação das ruas há 15 dias, né? 15 Sim. dias atrás, que foi... você está acostumado com manifestação, eu estou acostumado, enfim, mas a gente sentiu uma emoção e uma indignação que gerou essa emoção, enfim. Aonde que a gente está errando? A pergunta que o próprio presidente Lula fez aí também há uma semana. Aonde que a esquerda está errando? Onde nós estamos errando? Olha, pergunta de milhões aí. Mas eu acho que, assim, você tem uma conjuntura mundial de muitas mudanças. Você teve uma crise do capitalismo em 2008 nos Estados Unidos, que se irradiou e que levou uma grande concentração de riqueza, ainda maior. A desigualdade aumentou ainda mais, né? E você gera toda uma situação de muita gente desesperançada, sem perspectiva. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que é a primeira geração que a perspectiva dela é ter uma vida pior do que a dos pais. Então você cria toda uma situação de desesperança, de frustração, e a extrema-direita lida com isso da maneira que ela sempre lidou, né? Pegando todos os medos e transformando em ódio alguma coisa, de um jeito muito simplista, e soube utilizar as ferramentas do mundo de hoje, das big techs, enfim, da comunicação moderna. Que também é capitalista, né? As big techs aí, o dinheiro está na mão deles. Isso, né? E que a velha discussão, os algoritmos favorecem, porque engaja mais o medo, o ódio, né, esse discurso dessa forma, do que um discurso
mais racional, mais de solidariedade, que engaja menos. Então a lógica do algoritmo é dar força para esse tipo de postura. Mas isso não esconde as nossas limitações enquanto projeto de esquerda, né? Você tem limitações do ponto de vista dos estados nacionais, tem pouca governabilidade sobre a economia, por exemplo, né? Então você elege governos de esquerda que não conseguem realizar aquilo que se propuseram porque estão limitados, porque hoje esse mundo globalizado engessou, né, as possibilidades dos estados nacionais cumprirem toda a sua agenda de progressismo, né? Então tem o desmonte do estado do bem-estar. Então você tem uma série de fatores, mas no dia a dia a gente tem uma necessidade muito grande de se aproximar dessa mudança que está acontecendo no mundo, porque a gente não está conseguindo dialogar com os trabalhadores as suas novas expectativas, né? A relação Essas de trabalho novas demandas. mudou, né, Mudou muito a relação de trabalho. Antes a gente tinha o início do PT, que você tinha uma Volkswagen com 30 mil trabalhadores num espaço. Fazia um palanque 3 da manhã, 3h30. Pois é, então a classe operária estava próxima. Agora você tem 300 mil, 500 mil uberizados, pulverizados, cada um trabalhando por conta própria, escravo de um aplicativo, que a ideologia neoliberal tenta transformá-los em empreendedores, em não ter patrão. E são... na realidade ele tem patrão, né? Porque o patrão é o cara do Uber, é o cara do iFood. E terceirizou inclusive a avaliação, tudo é controlado pelo patrão. Pelo patrão, né? Ele tem um patrão. Mas de toda forma ele tem essa liberdade de escolher os seus horários de trabalho, que muitas vezes ele tem uma suposta liberdade, porque tem que trabalhar 12 horas, 14 horas, enfim. Mas a gente também não conseguiu estabelecer essa conversa com esse trabalhador, né? E muitas vezes ele vai para o caminho fácil, né? Que a extrema-direita oferece, ou que esse discurso neoliberal oferece. Então acho que a gente tem muitos desafios, mas é evidente, essa mudança foi muito rápido e a gente está aprendendo a lidar com ela. E eu acredito que a gente está melhorando bastante, né? E eu acho que as novas bandeiras, ou velhas bandeiras que são apresentadas de uma maneira melhor agora, para esses novos tempos, como o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho é uma bandeira histórica desde o movimento operário na Inglaterra, né? Em 1800, né? Então, mas ela apresentada dessa forma dialogou com os setores que hoje estão muito pressionados e oprimidos por esse tipo de jornada de trabalho, por exemplo. Vai entregar uma esperança para uma dor, né? É isso. Aquela história, tem uma dor ali, né? Então, e são bandeiras que a gente percebe que começa a dialogar com a juventude, com esses trabalhadores que vivem só para o trabalho, né? Que não tem a tal da vida além do trabalho. E a gente começa a discutir que hoje você está numa situação que todo mundo é mais produtivo, que a produtividade do trabalho aumentou muito, mas ela não está socializada, né? Ela está concentrada, esse ganho na mão de meia dúzia, tanto que aumentou o número de bilionários, ao mesmo tempo que aumentou a pobreza no mundo, né? Você fez eu quis começar por esse apanhado aí, trazendo um pouco o que o presidente Lula falou, enfim, trazendo a manifestação, uma indignação com o Congresso, com os deputados federal, enfim. Mas eu queria que você falasse para o nosso público, Donato, porque a gente tem o deputado federal que hoje, principalmente hoje, né? Todo mundo sabe quem são os... É capaz de ninguém saber a escalação da seleção brasileira, mas sabe quem são os ministros do STF. Mudou. Todo mundo sabe quem são os ministros do STF. As pessoas sabem os deputados que estão ali, porque tudo agora é na selfie, né? O cara vai lá, tudo ali que acontece. Então, sabe quem são os deputados federais. Muita gente não sabe. Os vereadores até sabem, porque o vereador é aquele cara que vai mudar o poste, é o cara da creche, é o cara que vai resolver a questão local ali.
Eu vi uma matéria outro dia que as pessoas ainda patinam, quando eu falo a média do povo, patina o deputado estadual. Quais são as demandas desse deputado estadual? Na ponta final, eu não fugi do assunto, na comunicação. Quer dizer, essa comunicação direta com esse eleitor. Qual é o papel do deputado estadual? Olha, a gente tem uma organização do Estado brasileiro que as coisas estão concentradas no governo federal e no legislativo federal e nos espaços locais, nos municípios, né? E, portanto, nos prefeitos e vereadores. O governo do Estado e, portanto, também os deputados estão num lugar assim intermediário e meio que nas grandes questões não estão aí, né? Então você tem poucas atribuições no Estado, né, em comparação com o governo federal e com os municípios. Você tem a segurança pública, que é própria do Estado. Você tem uma rede de saúde, mas é compartilhada com os municípios. Você tem uma rede de educação, mas compartilhada com os municípios. Você, enfim, tem as universidades, mas você não tem aquele dia a dia do povo, pouco está afetado diretamente pela essa política estadual. Comunicação direta com o eleitor no dia a dia. É diferente, eu fui vereador, é muito diferente, né? Quem frequenta a Assembleia é vereador de cidade do interior e prefeito, atrás de emenda, que é uma distorção grande aí do sistema político brasileiro, essa história das emendas, na minha opinião. Mas atrás de emenda ou de algum tipo de interação com alguma secretaria, mas é isso, você não tem a relação direta com o cidadão. Então, e também ao longo do tempo no estado de São Paulo em particular, você teve uma blindagem da mídia do que é o papel do governador. Então ele passa meio incólume, né? Então você fala da Sabesp, mas a Sabesp parece que é uma empresa, não tem é algo inanimado, né? Quando você fala de saúde, as pessoas falam, não, a fila do CROSS, né? Não, tem uma cirurgia que está na fila do CROSS. O CROSS é uma central de regulação. Se não tem vaga no hospital, a fila não anda. E o hospital é do Estado, né? E qual o papel do governador? Na educação, a gente vê a rede estadual e municipal se misturam, até porque a demanda é compartilhada, então a pressão sempre é maior no prefeito que está mais próximo, né? Então você tem esse distanciamento. E no grande debate político também o governador do estado de São Paulo é uma pessoa importante, né? Nesse debate político a gente tem procurado fazer o contraponto às ações dele na Assembleia, buscando mostrar as falhas administrativas, mas também os caminhos políticos que ele escolheu, né? E o Tarcísio em particular, no último período, foi muito mal, na minha opinião, né? Porque se vinculou completamente à defesa da anistia, pagando um pedágio grande para a família Bolsonaro, para tentar se viabilizar como candidato a presidente. Não é tão moderado assim, né? Porque criticou o judiciário aí, subiu no palanque. Esse figurino de moderado que ele assumiu no começo da gestão, ele rasgou a fantasia completamente, né? Porque atacou a justiça, atacou o STF, defendeu uma anistia de algo que é absolutamente inconstitucional. A gente até entrou com pedido de impeachment, porque ele fez um juramento quando ele assumiu como governador, que jurou defender as leis, a Constituição estadual e a Constituição federal. Bom, um golpe de Estado é um ataque à Constituição Federal. Você defender anistia a esse crime... Incompatível, né? Completamente incompatível. Então, mas eu tenho que reconhecer que o espaço de mídia e, portanto, o espaço também da população de acompanhamento dos deputados e do próprio executivo é bem menor do que na esfera federal e nas esferas municipais. Também quando você fala, tem algumas coisas que a população não sabe de quem cobra, né? As questões do Estado, seria muito mais fácil ir para as assembleias, enfim, falar com os deputados estaduais. E aí você falou do deputado do Tarcísio, você entrou com... Quando eu falo você é líder da minoria, a minoria hoje na Assembleia é PT, PCdoB, PSOL e Rede, né? Vocês entraram com a representação do impeachment. Mas tem uma série de coisas, né, que a gente tem aí que colocar na mesa.
a história dos... Eu moro na Grande Viana, e tô ali também gritando com essa questão dos pedágios. Que é uma vergonha, é vergonhoso. Tem a história dos pedágios, a gente tem a história da segurança pública, essa história desse derrite, sai, não sai, e a coisa tá matando em Santos, esse trelelê danado aí, que se a gente pegar o fio, esse novelo, que ainda não conseguiu achar o novelo, o Crisibá lá que foi assassinado, parece que é um novelo só e essa coisa parece que só vai piorando, né, Donato? E eu tenho visto você bater muito, você faz oposição ao governo Tarcísio. E o que me chamou a atenção, a semana passada, ele gritou rapidamente a questão que não era... Porque a gente tá com um problema seríssimo aí, que é a nossa cachaça de todo dia, que nem isso mais dá pra se tomar. E ele falou rapidamente, primeiro não queria aceitar a PF, e depois fez uma fala que não defendendo o PCC. Me fala um pouco sobre essa questão, até porque você faz oposição, dessa questão de segurança pública, que eu acho que é uma questão, e principalmente eu enquanto mulher preta, tia de um menino preto, enfim, essa questão da segurança pública e a questão de saúde, né, do metanol. Estão mais ou menos ligados, né, porque... Estão ligados, completamente. Bom, a questão da segurança pública a gente está vendo. Ele foi para uma linha de extrema-direita, de criminalizar a pobreza e ter uma polícia violenta. Então você tem uma polícia violenta na periferia, principalmente com a juventude periférica, preta, pobre, que atira primeiro, pergunta depois, que põe o terror, né, que tenta criminalizar a pobreza. E a gente viu recentemente naquela operação Carbono Oculto que o PCC está na Faria Lima. É ali que está o comando, o dinheiro, né? Não é nas favelas. O marginal, o bandido está na Faria Lima. Se você asfixia ali, você não vai ter a criminalidade da ponta, né? Que existe naturalmente, que tem que ser combatida. Mas você tem que combater com investigação, com inteligência. E isso está desestruturado completamente no Estado e eles não acreditam nisso, né? Então você ele tirou dinheiro, né? Essa semana diminuiu o orçamento. Né? Diminuiu. Não, se a gente for ver, a Polícia Militar tinha que ter 92 mil homens, pelo quadro dela tem 78 mil. A Polícia Civil tinha que ter 30 mil, tem 21 mil. E aonde elas estão concentradas são nas regiões mais ricas. E quando vai para a periferia é esse estilo. Tanto que aumentou o latrocínio, feminicídio, furto, essa sensação de insegurança de você ter o roubo de celular, o roubo de aliança, que ninguém pode andar na rua, está cada vez mais presente na vida das pessoas. Então você tem uma crise da segurança que o modelo deles não resolveu, ao contrário, aprofundou, piorou. Né? E decorrência disso, você tem um crime organizado avançando para várias áreas. Como é que não é o crime organizado que está por trás da adulteração de bebidas? Né? Isso vai ser demonstrado ainda. Não sei se é o PCC, mas... O crime está ali. O crime organizado, porque como é que você começa a ter problemas de adulteração de bebidas em vários locais? Em massa, né? Em massa. Né? Então você tem uma situação muito grave de saúde pública associada a uma questão de segurança. E ela só vai se resolver quando você desbaratar essas quadrilhas. Porque, imagina, qual a segurança que você tem de que aquela vodka, aquele gin, aquele uísque não está adulterado? Mas me parece, eu tenho a impressão... Aliás, tenho impressão não, vou até fazer. É o que eu tenho visto quando se diminui o orçamento de segurança pública. Não tem investigação, não tem inteligência. Fica nesse... fazendo de conta, né? Não faz de conta. Não, e daí tenta dar uma resposta que essa resposta simplista e que não resolve nada, que é a da violência policial, que um setor da população aceita, né? Historicamente a gente tem a história da rota na rua, desde o malufismo. Então no estado de São Paulo isso é muito forte, né? De você ter uma polícia violenta como se isso fosse sinônimo de segurança. E cada vez mais que o crime está mais organizado, aí que essa resposta não serve para nada. Ela não chega perto do problema, né? Porque você não combate com inteligência o crime, você precisa de inteligência para combater o crime organizado.
E quando você vai desmantelando, e você tem hoje a Polícia Civil muito crítica ao governador. O episódio do assassinato do delegado-geral, lá, o ex-delegado-geral, a carta do sindicato da Polícia Civil é violentíssima contra o Tarcísio, que mostra o desmonte da carreira, a falta de investimento, a falta de concursos, a falta de equipamentos. Então, a Polícia Civil que um ex-delegado pedindo segurança, né? Não pois tinha. Não, imagina só. Então, a gente tem esse desmonte completo e o curioso, assim, o trágico, né? Mais do que curioso, o trágico é que a coletiva dele, porque o que aconteceu? A crise do etanol, do metanol aconteceu, as notícias das mortes apareceram, o governo federal agiu rápido, pôs a Polícia Federal, o Padilha foi dando instruções de saúde para a rede de saúde. Aliás, cadê o secretário estadual de saúde que... Pois é. Eu tenho uma agenda com ele daqui a pouco, mas... Manda lembrança pra ele. Mas aí, e o Tarcísio, nesse dia, estava visitando o Bolsonaro. Quando ele chega na terça, ele dá uma entrevista coletiva de emergência e acuado pela ação do governo federal. E a única coisa que é notícia da sua coletiva é que não é o PCC. Mas se não teve a investigação, como ele sabe que não é o PCC? E aí fica muito esquisito, até porque as relações em torno dele com personagens do PCC estão cada vez piores. Tem uma doadora de campanha que não foi uma doadora de 10 mil, né? Não, foi de 600 mil reais, uma das maiores doações de campanha dele. O chefe da segurança? O chefe da segurança abriu uma fintech para o PCC, imagina. Operador, né? Um operador do PCC de lavagem de dinheiro. Tem prefeitos do partido dele sabidamente ligados ao PCC que ele semana passada estava lá fazendo elogios. Então, você tem essa coisa dele com a Faria Lima, e a Faria Lima cada vez mais imbricada com o PCC. É evidente que não é toda a Faria Lima, são setores, mas é lá na Faria Lima que estão essas fintechs, que estão... eles chegaram lá, eles chegaram na Faria Lima, né? Chegaram, e tem gente que tem até, e eu respeito, eu li um artigo interessante, talvez tenha sido a Faria Lima que chegou no PCC, porque aonde tem dinheiro, o capital financeiro está indo atrás. Pô, tem bilhões lá, eu quero lucrar junto. Então, tem uma simbiose, né? Porque o dinheiro está lá e o capital financeiro quer poder... No sistema capitalista, a questão é o capital, né? É isso. E aí, o que eu percebi, o que eu achei... Na realidade, não, nem vou usar essa palavra, não vou falar eu achei, não. No que eu acreditei, em cima do que eu observei, eu vejo você se encontrando com o Lula, você se encontrou fora do país com o Lula, tal. Depois, me parece que tinha um convite para você participar do governo. Aí fizeram toda uma história, você se filiou ao PT, você tem uma história lá, foi encontrar com a Janja, tal. E depois eu vi um silêncio ensurdecedor do assunto. Ninguém me avisou que o rolê tinha dado errado. Porque assim, pra mim é o seguinte, tal, ele voltou, legal, bacana. A Janja faz aquela fala, é o seu lugar, você tem que estar aqui, tal. Aí você volta. Você tem algumas pautas que você ia levantar, fake news, a questão racial, LGBTQ. Até aí eu assisti. Beleza, eu tô assistindo. Daqui a pouco deu um silêncio e não me avisaram o que aconteceu, não me avisaram como que terminou a história. E eu não entendi esse rolê até hoje, o que foi que aconteceu. Amado. Porque pra mim, você fazia parte do governo. E por Bebe mais uma aí, porque... E por falar em rasteira... O que foi que aconteceu? E por falar em traição, onde anda... Cara, essa história é uma história que foi difícil. Porque ninguém me avisou, por isso eu te perguntando. Eu falei, preciso perguntar. Tudo bem, eu sou muito transparente, verdadeiro. Tinha isso, você ia fazer parte desse governo. Ia, claro. Lula, eu me filiei ao PT, na verdade, no exílio, né? Tá. Quando Lula ganhou os direitos políticos, todo mundo sabe que Lula foi preso injustamente, numa operação política dentro do judiciário, de direita, de extrema direita, que levou à prisão. E ele, de maneira muito íntegra, ao contrário do canalha que está aí buscando todos os meios, inclusive a sabotagem do país, sabotando o país para se livrar da prisão,
Lula encarou essa prisão com a dignidade e não se recusou a usar a tornozeleira. Ele disse, eu vou sair daqui limpo, né? Lula, nós pertencemos à mesma raça, a raça da pedra dura. Eu acho que se tem alguma pessoa pública cuja biografia mais se parece com a do Lula, sou eu, com a diferença de que eu sou gay. Mas ele mesmo não vê dessa forma, não compreende isso, porque ele tem as limitações dele, né? Lula, como todo homem heterossexual, tem lá também sua homofobia estrutural. Tem machismo, né? tem homofobia. Quando ele saiu da prisão, eu estava no exílio, eu fiz uma filiação, eu liguei para o PSOL e falei, eu estou saindo do partido, sem briga, sem nada, porque eu quero me filiar ao PT, eu quero fortalecer a figura do Lula, eu quero... Né, nós não temos outra pessoa para nos livrar do fascismo se não for ele, né? Então eu me filiei com ele, eu fiz uma live com ele, né? Me filiei, convidei Dilma, convidei Haddad, convidei a Genevieve Garrigos, que era da Anistia Internacional. Sim, até aí eu assisti, tudo isso daí. Tudo. Tudo isso aí eu vi. Aí, tudo certo, o Lula venceu, a gente batalhou, conseguimos reverter a votação, né? Porque o Bolsonaro ganhou as eleições na Espanha em 2018, ele foi a Madrid, ele teve um encontro comigo. Aliás, nesse dia foi um dia difícil, porque eu acho que foi a primeira vez que ele teve um contato mais direto com esse insulto que eu estava acostumado, que é esse insulto de pessoas que cruzam com você e insultam. Né? Ele estava chegando no hotel e alguém insultou ele, era uma funcionária do Santander, também descobriram logo, muito rápido, quem era essa funcionária. E ele me convidou para voltar para o Brasil. Eu já ia voltar de qualquer jeito, porque eu lutei pela eleição dele para voltar para o Brasil. Né? Eu precisava voltar, ver minha mãe. A Janja estava nesse encontro também. A Janja estava nesse encontro. Éramos eu, ela, a Janja, o Rafael Raiber e Noêmia Bojanovski, que é minha amiga e foi minha assessora. E ele me convidou para, né, fazer parte do governo, para trabalhar nessa área da comunicação. E aí eu voltei, a gente fez um encontro no Palácio, e Lula tem o jeito dele, né, as coisas dele. Eu acho que ele não comunicou ao secretário de comunicação, formalmente, que tinha me feito o convite. Enfim, eu sei que ele me apresentou ao secretário de comunicação, que eu já conhecia, óbvio, e saímos dali com acertado de que eu participaria do governo. Só que eu não vim da Espanha em busca de um emprego. Eu não queria um lugar para me encostar. Você não queria um cabide de emprego? Não, né? Eu queria contribuir com o governo. Contribuir fazendo algo que eu faço de graça, que eu sigo fazendo de graça. Uma comunicação política que enfrente a desinformação, que desmascare os meios hegemônicos, que aponte como os meios podem construir uma mudança de percepção da população por meio de distorções, de um jornalismo... Essa loucura de redes sociais, né? Essa Não, coisa das big techs. Aí as big techs... Olha, as big techs já são outra coisa. Eu estou falando do próprio jornalismo praticado, de política praticado pelos meios hegemônicos. Então, estava tudo muito certo para isso. Eu não sei... A desculpa que me deram, não só para a interrupção desse processo... Te deram ou ele te deu? Não, Lula nunca mais falou comigo. Nem ele, nem a Janja nunca falaram comigo, nunca pediram desculpas, nunca falaram nada. Zero ressentimento, tá? Eu sigo defendendo ele, sigo amando ele e defendendo ela igualmente. Defendendo ela da misoginia, das mentiras contra ela. Mas a verdade é que eles não me ligaram. Volto a dizer, zero ressentimento. Esse ainda é o Brasil. Então, por isso que o esquema do orçamento secreto é tão grave, por isso que as decisões do ministro Flávio Dino incomodam tanto, e é por isso que perseguem tanto o Glauber e o pessoal de conjunto. Por isso que querem caçá-lo. Foi um momento muito delicado, né? A questão do Glauber. Foi. E aí, voltando um pouquinho, acho que você fez um vídeo, acho que foi quinta ou sexta-feira, já não lembro, que você está tomando café da manhã e fala como que eu consigo, né? Essa coisa de sobreviver a toda essa loucura. Como que você viveu esse período? Porque o Glauber vai pro Congresso e fala, vou ficar aqui, vou fazer greve de fome, tal, não sei o quê. Como você viveu? Aí eu não tô falando da Sâmia deputada, tô falando da Sâmia mulher. Sim. Como que você conduziu, como que você administrou toda essa história. Porque foi pesada a história Foi ali. pesado, Foi foi pesada. Pra quem não sabe, só relembrando. Não sei se vocês lembram daquele atentado que teve no Rio de Janeiro, dos médicos. Um dos médicos
que veio a falecer, irmão da Sâmia, que era um crime organizado, enfim. A Sâmia entra ali como para ter uma blindagem maior, tal. Por que eu tô falando que foi pesado? Porque o Lira tira isso. O Lira tirou. Eu tive acesso à escolta da Polícia Legislativa, porque tinha acontecido, né, enfim, algo gravíssimo, envolvendo um conflito entre o crime organizado e a milícia do Rio de Janeiro. Meu irmão, que não tinha nada a ver com a história, foi vitimado, então, e a gente ainda não sabia o que estava acontecendo. Tive escolta por um tempo, aí teve um conflito entre o Glauber e o Lira no plenário e ele tirou a minha escolta sem me avisar, sem mais nem menos. Então, se uma pessoa é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E aí, quando o Glauber entrou em greve de fome, porque foi assim, teve a votação, né, no Conselho de Ética, a votação pela cassação. E aí muita gente vai dizer, mas não é certo bater numa pessoa, por mais provocativa que ela tenha sido. Ok, é o teu direito de ter a sua opinião. E na maioria dos casos eu concordo, não é correto. Eu já fui provocada várias vezes e eu não bati nas pessoas. Mas primeiro, quando você fala assim, você desumaniza o que está acontecendo, o contexto. A mãe do Glauber, a minha sogra, Saudade Braga, ela veio a falecer 15 dias depois. Ela estava com Alzheimer no estágio muito avançado. Tanto é que, infelizmente, faleceu pouco tempo depois. Vocês não têm noção do... Assim, quem tem família, quem é algum familiar com Alzheimer vai saber do que eu estou falando. A minha mãe morreu de Alzheimer. Eu parei 3 anos da minha vida para cuidar. Eu fiz uma opção em cuidar dela. É puxado. O negócio é puxado. E você vê, assim, alguém que você ama muito numa condição que você jamais imaginou que você fosse ver. Assim. De brigar para tomar banho, né? É uma guerra declarada para tomar banho. É pesadíssimo. E a gente estava vivendo exatamente esse momento, assim, recebendo fotos sempre que a cuidadora dela mandava, assim... Isso, gente, a pessoa tá uma pilha de nervos. E aí vem um babaca de um rapazinho lá do Rio de Janeiro. Pela 7ª vez vai até a Câmara para provocar a mãe dele. Naquela situação é isso. O Glauber fez o que fez, vocês viram. Agora, o tanto de caso que já teve ali na Câmara de agressão, de assassinato, de corrupção e nunca ninguém foi caçado. Aí eu lhe pergunto, estão caçando o Glauber por causa de qualquer um do MBL, que aliás nem no MBL não tá mais, porque nem o MBL aguentou ele. Olha de quem nós estamos falando. Foi expulso do MBL. Então, vamos falar da condição moral desse sujeito. E aí você caça num tempo recorde? Óbvio que não. Ao mesmo tempo em que toda essa mutreta do orçamento secreto, conduzido principalmente por aquela figura que está ali, estava sendo revelada para o povo brasileiro, para nossa sorte ou maior firmeza e tranquilidade, a população entendeu isso, entendeu que era disso que se tratava. E aí ele fez um gesto corajoso, mas dificílimo, da greve de fome, que serviu para escancarar isso para a sociedade brasileira. Porque se fosse só pela agressão, não, as pessoas falam, mas não é exagero? Talvez, porque é uma coisa forte e grande, mas não fosse a greve de fome, ele estava caçado. E a população brasileira não saberia o que acontece no Congresso Nacional, que é perseguir parlamentar que se levanta contra esquemas e mutretas. A PEC da blindagem é para isso, é para que nenhuma outra investigação sobre nenhum escândalo possa ser investigada. Nem aberta, né? Nem aberta, porque tem os pares vão dizer, claro, que não tem que abrir, porque se abrir para ele, vai acabar abrindo para ele, então vamos deixar todo mundo, né? Vamos deixar baixa, mais ou menos assim. E aí, por hora, o caso dele tá em banho-maria, eu diria, porque aconteceram muitas coisas na política que eu acho que o caso dele foi um pouco pro final da fila. O banho-maria eles não recuaram? O banho-maria não lê barra, teve um recuo? Teve um recuo, mas eu não acho que o Lira tenha desistido. Eu só acho que ele tá vendo qual seria... Porque ele é um estrategista, né, o Lira? Ele é um né? estrategista, vê que não tem a menor condição. E que o Hugo Mota... justiça seja feita, porque eu não gosto de fazer críticas injustas, eu faço críticas, mas quando eu acho que elas sejam justas. Eu não acho que o Hugo Mota tenha motivos ou vontade de caçar o Glauber, ele nunca sinalizou isso. O Lira sempre deixou isso evidente, o Hugo Mota não. Então, e que também está, ainda que inexperiente e imaturo na política, como você muito bem definiu, acho que ele está entendendo que não é simples você caçar um parlamentar de esquerda que denuncia um esquema de corrupção.
O que é o DNA África? Olha, como você disse, eu tenho uma parceria grande com a Claudete, né, que é uma grande referência nessa luta antirracista, uma grande militante. Ela foi vereadora comigo e já admirava ela. E depois que ela deixou de ser vereadora, a gente se aproximou e ela passou a colaborar com o meu mandato também nas questões da educação, né, que ela é presidente do Sindicato da Educação Infantil e fez eu entender bem toda a problemática, mas nessa questão do letramento racial e das políticas de reparação. Então a gente já tem uma política de reparação simbólica, que é o 20 de novembro, né? Você tem as cotas, também é uma política de reparação. E ela me apresentou essa política de reparação que na hora eu me identifiquei, que é o seguinte: o povo negro escravizado que veio para o Brasil, primeiro, uma violência do Estado brasileiro. A segunda violência foi que, na abolição da escravatura, logo depois, o Rui Barbosa mandou queimar todos os registros desses escravos, para não ter indenização para os fazendeiros e para os próprios escravos, né? E se apagou a memória desse povo, a origem. E a gente trata a África como se fosse um continente único. Não tem né? gente que não trata como país, né? Como se fosse um país, uma nação, né? E a África tem muitas culturas, muitas nações, enfim, toda uma história que está na origem do conhecimento da humanidade, inclusive, né? É o berço da humanidade. É o berço da humanidade e que a gente precisa resgatar. E hoje a gente tem uma possibilidade da ciência, que é o teste de DNA, que permite saber de onde vieram os seus antepassados. Que é algo que você tem, enquanto um homem branco. Pois é, e eu me identifiquei com isso, porque uma das coisas que me deu mais alegria, assim, minha mãe é brasileira, mas meu pai é italiano. E eu ter ido na vila do meu pai, eu tive essa oportunidade de entender lá que era um camponês lá, que te traz outra pessoa, né? Entender de onde você vem, as dificuldades que ele teve. A volta para casa, né? Deixa eu voltar lá para trás. Entender sua origem, né? Acho que isso faz parte de todo mundo. Isso foi roubado do povo negro, né? Essa possibilidade não existe. E a ciência permite essa possibilidade hoje. Saber se você veio de Moçambique, se sua origem é de Angola, se a origem é da Nigéria, de Guiné-Bissau, da Costa da Mina, os vários ciclos da onde vieram as rotas de escravos, né? Ao longo do tempo foram mudando as rotas e elas vieram de várias regiões da África e de várias culturas, e isso explica muita coisa sobre o Brasil. Até essa divisão, né? Do Nordeste veio mais de Angola, pro Rio de Janeiro, mais de Moçambique. Nem sei se eu estou falando corretamente, mas como exemplo, né? Isso explica culturalmente a origem, antropologicamente, né? Então, o que a gente quer transformar numa política pública que o Estado brasileiro possa fornecer esse teste de DNA para descendentes de negros escravizados no Brasil. Então, é essa política pública que a gente quer construir. Eu fiz um projeto de lei quando era vereador, fiz várias gestões na época lá com o Ricardo Nunes, mas, enfim, a coisa não andou. No governo Tarcísio eu apresentei também aqui na Assembleia, mas evidentemente um governo com esse perfil é muito mais difícil. Não vai acontecer, né? E agora, eu não vou adiantar a cidade, mas a gente está conseguindo uma cidade do interior que vai fazer um projeto piloto. Eu acho que isso vai ser muito importante, a gente estabelecer um local que a gente mostre que essa política pública é fundamental. Que é viável, que dá para acontecer. Para essa reparação do direito à ancestralidade que o povo negro teve apagado no Brasil, né? Então, porque a gente fala tanto de ancestralidade, essa palavra, ancestralidade, mas qual ancestralidade? Eu não sei nem pois é. De onde eu vim, meu sobrenome. Até porque, obviamente, que Lopes não é nome de português, enfim. Quer dizer, como que faz para achar essa ancestralidade e voltar para essa origem, né? É isso, então a ciência permite isso e aí se abre um leque enorme de possibilidades, né? Se abre um leque de você poder
ter políticas públicas De articuladas. saúde mesmo, né? Primeiro, tem doenças associadas à condição, à sua origem. Isso vale para japonês, para negro, para todo mundo. Tem particularidades da sua estrutura que podem ser mapeadas com DNA. Segundo, você pode ter uma política em relação às crianças, por exemplo, de essas crianças negras saberem a sua origem e a partir daí ter todo um projeto educacional de autoestima, de né? autoestima e de história, porque a gente tem a lei do ensino da história da África, que é uma lei no papel, infelizmente. E a gente pode ter outros instrumentos que vão trazendo esse pertencimento da população negra no Brasil. Você pode ter uma política também de estímulo a se viajar para a África, em conjunto com consulados e tal. As pessoas descobrem de que região são e a gente organiza essa ida como um prêmio, como um concurso, ou por conta própria, enfim, das pessoas saberem para onde ir e resgatarem a sua cultura. Coisa que eu acho fundamental para esse pertencimento e esse resgate dessa ancestralidade. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, que a gente está batalhando. Todo momento eu tento achar um caminho e parece que a gente achou um caminho com uma prefeitura e espero comemorar o ano que vem a implantação desse projeto na prática, da gente pegar a população negra, descendentes de escravizados e poder mostrar para ela de que região veio e daí desdobrar uma série de ações. Me parece, eu ouvi dizer, o passarinho me falou, que acho que está meio no forno aí, uma cartilha, é isso? Uma cartilha para que se explique Sim. o que é o DNA, o que é essa reparação. É isso, a gente quer lançar uma cartilha na Semana da Consciência Negra, falando disso, falando desse projeto, falando do protagonismo das pessoas que de fato me deram. Eu sou um meio só, né? Mas foi a Claudete, foi a Ruth, foi as pessoas que me convenceram a gente a abraçar essa causa e a apresentar o projeto, né? A gente é só um instrumento, né? Não quero tirar o lugar de o próprio lugar de fala. O lugar de fala, o próprio lugar de fala, né? Você fala O lugar de fala eu acho muito complicado, porque me parece que a pessoa lava as mãos, né? Pilates, né? Vou lavar as mãos quando estou no meu lugar de fala. Mas eu acho que essa questão é uma questão que a sociedade tem que se debruçar, né? Claro. Deputado? Todo mundo tem que estar ali. E quem tem que ser antirracista não são os negros. Nós. Quem inventou o rolê quem aí. tem que fazer as coisas acontecerem somos nós, né? Então acho que a gente tem... E principalmente enquanto gestor público, enquanto... Claro. Que está ali dentro da máquina. Entender o que é o Brasil. A gente não vai entender o Brasil se a gente não entender que a gente veio de uma sociedade com 350 anos de escravidão. E que isso marca profundamente todas as relações sociais. Se a gente quer um Brasil mais justo, mais emancipado, mais solidário, a gente vai ter que enfrentar esse debate. E enfrentar com política de reparação. Não tem... Eu quero que você me fale, você tem filhotes novos aí, né? Tenho aqui. Trouxe para você. É o Anonimato dos Afetos Escondidos, que é o meu novo livro. É um livro de contos. Ele recupera Que capa? De quem que é a capa? Olha, esse é um fragmento de São Sebastião, que é uma pintura da época do Renascimento, renascentismo. Linda, linda. O nome dele, deixa eu dizer o nome dele, para eu não cometer erros. Eles tiveram um cuidado enorme. Foi uma sugestão minha que tivesse, deixa eu ver aqui, que está aqui, nos créditos. Imagem de capa, São Sebastião em óleo, da Luísa Ricarini e tal. Agora, cadê o designer? Não tem o nome dele aqui. Mas, enfim, eu queria essa imagem. Tá eu linda, mandei Bárbara. o quadro do Flandrin para ser usado, mas aí eles acharam melhor esse São Sebastião. Linda a capa, né? Bárbara. E o selo é muito chique, Tusquês. Enfim, são contos... Eles recuperam os contos do livro que eu escrevi há 25 anos, que foi minha estreia na literatura, antes do Big Brother. São contos que parecem que foram escritos ontem. São bem atuais, atualíssimos. Mas super atuais, assim. Super atuais. Todas as questões que a gente está vivendo agora, né? E porque eu sou um cara da literatura, e a literatura é aquela que
transcende o tempo. Ela pode até ter uma marca temporal, inevitável, porque tem sempre, mas ela trata de questões que vão atravessar o tempo, porque são questões humanas. Então, o livro aí tá aí. Saiu do forno, ele vai autografar, fazer a foto, daqui a Vou pouco fazer a autografando. foto, vocês podem ler. Mas você Aliás, tem um outro. Eu Você tenho tem um outro, que é o Falsolatria, que é de uma coleção coordenada pela... Que também fala muito do que a gente tá vivendo Super. agora. Não, falsolatria é um ensaio sobre o que... falsolatria é um diagnóstico que muita gente tem que ler. Eu acho que esse livro deveria ser adotado nas Que escolas. são 3, não é isso? São 3 São livros. 3 livros da coleção chamada Filosofia Pop, que é coordenada por Márcia Tiburi. É o dela, Pop Filosofia. Falsolatria é o número 0, o número 1 é o meu. E o número 2 é Espelhosofia, do Charles. Então, por enquanto, ainda tem outros que vão ser lançados. São 5 livros no todo. O meu foi lançado ano passado, o Falsolatria, mas assim, eu lancei os 2 na Flip. Foi uma loucura lançar Eu vi. 2 livros, um de não Mas ficção. ele tá gatinhando ainda, tá recente. Super Diretor, recente. aproveita aí, ó. Você faz uma fotinho aqui. Por favor. Aí, Deu? deixa eu olhar aqui. A gente olha pra qual lente? Essa aqui? Olha pra lente do Guto. A do Guto? Ah, tá bom. Obrigado. Aí. E o outro, nossa, eu vi e falei, Eu gente... não trouxe o outro porque eu não tenho, mas eu vou Não, pedir. eu sei. Vou pedir pra nós mandar pra você, pra editora mandar pra você, porque é importante, é um livro assim. Eu acho que pra entender o que a gente tá vivendo, essas Pra transformações. entender o rolê, né? O rolê. É um livro falso. Esse termo foi um termo, é um neologismo. Ele foi, na verdade, pensado por Márcia. Márcia me deu e eu elaborei. E ele foi um termo-chave para eu, inclusive, repensar a minha tese de doutorado. Quando ela me trouxe Que é a editora Sesc. a editora Sesc, a editora Nós e a editora Sesc São Paulo. Foi fundamental quando ela me trouxe, porque me fez... Eu já estava escrevendo a minha tese de doutorado, quando ela me trouxe, ela falou, Jean, eu quero que você escreva sobre falsolatria. Quando ela me trouxe esse neologismo, Preta, foi assim, eu falei, era isso que faltava para plasmar o que a gente está vivendo. O que você acha cafona? Cafona é diferente. Cafona, porque o brega, eu gosto. Não, brega sou eu. Adoro Vando, Nós, adoro... O brega é o... O brega chico, eu É o amo. camp que a Susan Sontag fala lá nos anos 60, quando ela escreve sobre a estética LGBTQIA+, o que a gente chamou de queer, né? O brega eram os puteiros. O brega é o que a gente gosta. Não, o brega é o Brasil, né? É. Cafona, querido, pra cafona. mim O que é cafona é pra a você? ostentação, Preta. Não tem, eu até fiz um post recente. A ostentação cafona é esse pleonasmo. A ostentação é cafona, a ostentação da riqueza. As pessoas que... Inclusive quem não é rico e finge que é... Que é pior, que a ostentação do dublê de rico. do dublê de rico, pra receber like na internet. Isso pra mim é cafonice, é você tentar ser quem você não é. Nada mais cafona do que uma pessoa que tenta ser o que Pertencer não a um é. lugar que você Que não não é. pertence, né? Não é. Então, viva o brega, abaixo o cafona. Amei, adorei. O que é chique pra você, meu amor? Chique é a verdade. Chique é ser verdadeiro, é ser coerente. Não ser morno, né? Eu vou dar uma resposta muito legal, porque é uma letra do Caetano Veloso que ele escreveu justamente para essa classe dominante pretensiosa. Aí o falsolatria. Olha o livro lá, ó. Olha lá, ó. Que o Caetano escreveu. Um beijo. Olha, lembra que ele reclamou no começo? Lembro, Ninguém vai mandar um beijo. Vai mandar um beijo. Vou mandar Mereceu um pra ele. beijo, hein, diretor? Um beijo. Caetano fez uma música sobre essa classe dominante, cafona, dos anos 80, que estava, assim, valorizando Nova York, né? E se achava chique. E aí ele dá essa resposta para dizer o que não é chique. Ele fala assim, nesse universo cheio de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas disparadas dos pescoços da Chandon, não cabe um terço do meu berço de menino. Você se chama Granfino e eu afino tanto quanto desafino no seu tom. Pois francamente, meu amor, meu ambiente é o que instaura de repente onde quer que eu chegue só por eu chegar. Como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência. E para nossa convivência, você também tem que saber se reinventar. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como um Paris. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda,
Brinco entre o que deve e o que não deve ser. E pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe. E bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu. Do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Ser chique é ser mais você. Não querer ser os outros. Ser você, né? Isso. Inteligente é ser você. É isso. Meu querido, de novo, eu só trago aqui as pessoas que eu quero. Eu tô me dando ao luxo, no alto, no meu 50 tralalau, o tralalau não preciso falar qual que é, enfim, mas no auge, um podcast onde eu trago quem eu quero ouvir, quem eu gosto, e trabalhar com a simbologia da mesa. Mesa de bar, mesa de bar e cama, a gente escolhe muito bem a quem a gente coloca. Então, assim, querido, se sinta muito, muito, muito. Já sou tua amiga de infância, Foi já viramos amigos. Foi bom pra você? Maravilhoso. Imagina, se eu te disse tudo que eu disse com uma taça de vinho. Muito, muito, muito obrigada. Eu quero falar também do Jean. Facinho, viu, gente? Conversei com ele. Nem gastei muito com latim, não, viu? Foi muito fácil. Mas assim, eu acho muito chique as pessoas fáceis, sabe, Jean? Sim. Essa coisa endeusar, celebridade, eu acho que tá tão cafona isso. Cafona, muito cafona. Cafona, Preta, eu sou de verdade. Então eu quero super te agradecer, querido. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha sentido à vontade, que você tenha ficado aqui, sabe, em casa, na casa de uma mulher preta, meu querido. E deixo pra você as considerações finais, mas antes de falar pra você, não esqueça, na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente tá aqui. Vai lá, segue o Jean, segue a Opinião da Preta e se inscreva no canal. Eu sei que tem muita gente aí que é amiga do Jean, que tava aqui. Dá uma moral pra Preta, vai lá, se inscreve no canal, vai lá no Instagram. E não esqueça a hashtag Preto Segue Preto. Até terça-feira. As considerações finais, meu amor. Eu quero dedicar esse programa a uma pessoa que é muito especial na minha vida. Mira Floriano, que é minha segunda mãe, que é uma mulher preta do Rio de Janeiro, decana do movimento negro no Rio de Janeiro. E é uma pessoa que foi amorosa comigo desde que eu saí do Big Brother, que está cuidando da minha biblioteca. Quando eu fui pro exílio, ela que ficou, ela é bibliotecária, funcionária pública, é uma mulher incrível. Eu chamo ela de Mama, minha mama. Um beijo, Mama. Mama. Fica pra você esse podcast com essa mulher incrível, que é a Preta. Um beijo, Mama. O que é cafona pra você? Não esperava essa pergunta. O que é cafona? É fingir ser aquilo que a gente não é, assim. É fazer tipo o tempo todo. Sabe assim? Criar personagem Tá sempre no carão, né? Aquela coisa de... Cafoníssimo, assim. Acho que as pessoas precisam ser mais autênticas, originais, porque elas vão... Nem que seja pra mostrar as nossas falhas, fragilidades. A gente é gente também. Então Ser humano, né? Acho que Ser é isso. humano. É criar um personagem full time, assim, sem Ser descanso. fake, né? O tempo Ser todo, fake, né? exato. O tempo todo. E o que é chique? Chique é ter opinião, por mais polêmica, contraditória ou estranha que ela possa parecer, mas é ser autêntico e bancar o que você pensa de verdade. Que seja a sua opinião, né? Exato, ter coragem de bancar, De suas bancar as posições, suas escolhas, as suas ações. a sua opinião, né? Exato. Antes de terminar, eu quero super agradecer o Estúdio Rocha, que é um parceiro aqui no Pod da Preta, enfim. A gente leva esse projeto pra frente com a parceria do Estúdio Rocha, nas pessoas do Ale, do diretor que tá ali, do Getúlio, não sei se ainda tá por aí. Um beijão pros dois. Eu quero deixar um beijão, se tiver aí na ponta da agulha, 2 parceiros super importantes. Uma que é a mulher preta, que é a Dani da Sobril, dos produtos Sobril. E a Gabriela, eu quero deixar os dois na sequência de aí, que elas são parceiras, que desenvolveram aí uma linha, a Dani da Sobril, uma linha para mulheres dreads, cabelos orgânicos, enfim, com essa embalagem maravilhosa, porque, via de regra, embalagem para produto de mulher preta é sempre aquela coisa de plástico, aquela coisa feia. Ela se esmerou em fazer uma embalagem super bacana. Um beijo pra Dani da Sobril. E quero deixar um beijo pra Dani também, que é cabeleireira, enfim, uma batalhadora, uma mulher preta, pra quem eu tiro o chapéu. E óbvio, eu não poderia deixar de... Tá na agulha aí o perfil da Gabriela, Ale? Se você achar, pra deixar um beijo, eu tenho... E não esqueça, gente, segue aí o pessoal, segue a Gabriela e deixar um abraço também pro pessoal da Delta. Ó, tá aqui a Gabriela.
Segue lá, uma parceiraça. Segue a Gabriela e dá uma força lá pra Gabriela. Ver se a gente consegue aí bater os 20 mil seguidores, que já vai ser bem bacana. Hashtag Preto Segue Preto. Bora lá. E deixar um abraço aqui pro pessoal da Delta Contabilidade. Assessoria em contabilidade. Eles são especialistas aí em assessoria do terceiro setor, ONGs, enfim. Deixar um abraço pra eles, um abraço carinhoso. E o meu abraço agora vai pra você. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui ao vivaço, trazendo uma pessoa quem também tem um carinho enorme, Dr. Hugo, dentista, a gente falando sobre saúde bucal, enfim, essa coisa toda. Espero você. Gente, eu faço isso com o maior carinho. E primeiro assim, eu nem vou ficar falando aqui, porque não sei o que. Na realidade, eu gosto pra caramba. Vim aqui tomar vinho com quem eu gosto, com quem eu curto. Boa. Muito legal, passa muito rápido uma hora. Mas não seria legal se você não estivesse aqui. Então, meu muito obrigado para cada um de vocês que entraram, saiu, entrou de novo, curtiu, escreveu, falou. Compartilha esse conteúdo. E, Sâmia, para você, gratidão. Ai, Ruth, eu que te agradeço. Eu amei, de verdade. Super você obrigada. Você é sempre muito inteligente, antenada, pensando além do que está acontecendo. Isso é muito importante. E essa iniciativa do podcast é fundamental. A gente precisa levar mais adiante, né? Chegar mais longe, as nossas ideias, nossas vozes, as nossas redes, as nossas vozes. Você está arrasando, como sempre. Super obrigada. Obrigada por você abrir o seu mandato, o seu gabinete. Quando eu tô lá em Brasília, você abre, eu posso ir lá. Eu sei que eu tenho um gabinete ali. Tem um cafezinho lá também. Pra levar e abrir os braços para aceitar as minhas pautas. Tamo junto. Muito eu muito te obrigada. Agradeço. Obrigada, gente. Obrigada. Vou dar só uma paradinha para mandar um abraço gigante pro pessoal aqui do Estúdio Rocha. O Ale, diretor, é um dos donos aqui do Estúdio Rocha, junto com o Getúlio. Um abraço pro Estúdio Rocha. Você que tá aí querendo fazer podcast, tá interessado em fazer podcast, conhecer um local de equipamento de ponta e profissionais de ponta, Estúdio Rocha. Um beijão aqui para os meus parceiros do Estúdio Rocha e para Delta Saúde também. Se você puder colocar aí na tela o contato da Delta Saúde, para quem está buscando saúde com preço baixo, com um cartãozinho aí que você consegue fazer todos os seus exames a um preço a partir de R$30 aí, seria interessante. Tá aí na tela. Tem o Instagram deles aí, diretor? O contato deles aí? Tá aí. Entra lá no Instagram e super recomendo. O que é cafona pra você? Cafona? O que é cafona é a arrogância, a prepotência. Isso eu acho muito cafona, né? Essa coisa... Demodê, fora de moda. Da autoridade. A gente vê muito isso no parlamento, né? A autoridade, isso aí é absolutamente cafona. Aliás, quando você fala isso, a vida é feita de escolhas, né, Donato? A gente escolhe eu já fui muito para Brasília, para o Congresso, ando na Assembleia, ando na Câmara dos Vereadores, enfim. Você vê ali, assim, só para você saber, o deputado, tanto faz o do PT, do PCdoB, do PL, do PSDB, é o mesmo deputado. Aí você vê um povo que tem uma entourage, né? Não sei, você não fala com o cara, um para abrir a porta, um para segurar a mala, um pra... Eu acho que isso é um pouco cafona, um pouco não, bastante cafona. Eu sinto mal, assim, às vezes, quando eu fui em Jandira no domingo, eu fui com o meu carro dirigindo, que era a folga do meu motorista, eu falei, preciso dar folga para ele, viajamos 800 quilômetros, agora preciso dar folga para ele. E as pessoas falam, mas você não veio com ninguém? Eu falei, mas eu a vida toda eu andei assim, por que eu tenho que ser diferente agora? Então eu não consigo lidar com essa coisa, então eu acho muito ruim, muito cafona. O que é chique? Chique. Eu acho que chique é ser... O que é chique, hein? Chique... De comportamento, de... Eu acho que ser chique é a simplicidade, eu acho. Chique é ser do jeito que você é, não tem que se preocupar de... Nesse mundo fake, né? Esse mundo de aparências, né? Chique é ser do jeito que você é.
Eu acho que isso ser verdadeiro, né? Eu acho que ser verdadeiro é ser chique. Aliás, percebeu, né, diretor? Que isso aqui tem batido essa bola, todo mundo que senta aqui coloca essa questão. Eu quero falar pra você que terça-feira que vem a gente tá aqui de volta no Pod da Preta. Com muita alegria que eu consigo trazer as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu acompanho, as pessoas que eu admiro, ao longo dos meus 50 e poucos anos aí, me dá o luxo de poder fazer um espaço de debate e de conversa com as pessoas que eu admiro. Então, eu espero você na próxima terça-feira, lá no canal Opinião da Preta no YouTube, Pod da Preta, toda terça-feira às 20 horas. Vem tomar um vinho com a gente, você, eu e meu convidado toda terça-feira. Donato, meu super obrigada. Eu quero lhe agradecer pelo hoje. Acho que a coisa mais cara que se tem é o tempo, né? Quando alguém tira um tempo pra... muito, muito, muito obrigada. Em dose dupla, obrigada por me permitir fazer parte do seu mandato ali como parceiro, enfim. E eu saber que eu tenho um parceiro da escuta que se coloca sentado e ouve as demandas. Meu muito obrigado. E eu deixo para você as considerações finais. Não, eu que agradeço esse espaço, o papo fundamental. A gente fala de temas que... desde da política em geral, que sempre é importante a gente poder conversar, mas a gente poder apresentar os projetos, e um projeto que a gente tem tanto carinho, que é esse DNA África Brasil, né? Que a gente tem certeza que vai colocar de pé de alguma forma, e você tem sido uma grande parceira, como uma guerreira aí da luta antirracista, e a gente está aqui com muito prazer e agradeço muito essa oportunidade. Espero você, como sempre, me despeço. Beijo da Preta e até terça-feira.